Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao longo da história da salvação, Deus nunca deixou faltar sua palavra ao povo. Este, porém, nem sempre o acolheu, até a ponto de recusar o bem como se fosse o mal. Livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra, para seres o seu povo preferido. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Mas castiga diretamente aquele que o odeia, fazendo-o perecer, e não o deixa esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Guarda, pois, os mandamentos, as leis e os decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em prática. Palavra do Senhor. Salmo 102. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco, e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho
como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. A primeira sentença é uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, porque ele escondeu estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Os sábios e inteligentes são certamente esses fariseus e doutores da lei que absolutizavam a lei e se consideravam justos e dignos de salvação porque cumpriam escrupulosamente a lei, que não estavam dispostos a deixar pôr em causa esse sistema religioso em que se tinham instalado e que, na sua perspectiva, lhes garantia automaticamente a salvação. Os pequeninos são os discípulos, os primeiros a responder positivamente à oferta do reino, e são também esses pobres e marginalizados, os doentes, os publicanos, as mulheres de má vida, o povo da terra, que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galiléia, considerados malditos pela lei, mas que acolhiam, com alegria e entusiasmo, a proposta libertadora de Jesus. A segunda sentença relaciona-se com a anterior e explica o que é que foi escondido aos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos. Trata-se nem mais nem menos do conhecimento, quer dizer, uma experiência profunda e íntima de Deus. Os sábios e inteligentes, fariseus e doutores da lei, estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. A lei era uma espécie de linha direta para Deus, através da qual eles ficavam a conhecer Deus, a sua vontade, os seus projetos para o mundo e para os homens. Por isso, apresentavam-se como detentores da verdade, representantes legítimos de Deus, capazes de interpretar a vontade e os planos divinos. Jesus deixa claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus tem de aceitar Jesus e seguir. Ele é o Filho e só Ele tem uma experiência profunda de intimidade e de comunhão com o Pai. Quem rejeitar Jesus não poderá conhecer Deus. Quando muito, encontrará imagens distorcidas de Deus e aplicá-las depois para julgar o mundo e os homens.
Mas quem aceitar Jesus e o seguir, aprenderá a viver em comunhão com Deus, na obediência total aos seus projetos e na aceitação incondicional dos seus planos. A terceira sentença é um convite a ir ao encontro de Jesus e a aceitar a sua proposta. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Entre os fariseus do tempo de Jesus, a imagem do jugo era aplicada à lei de Deus, a suprema norma de vida. Para os fariseus, por exemplo, a lei não era um jugo pesado, mas um jugo glorioso, e devia ser carregado com alegria. Na realidade, tratava-se de um jugo pesadíssimo. A impossibilidade de cumprir, no dia a dia, os 613 mandamentos da lei escrita e oral criava consciências pesadas e atormentadas. Os crentes, incapazes de estar em regra com a lei, sentiam-se condenados e malditos, afastados de Deus e indignos da salvação. A lei aprisionava em lugar de libertar e afastava os homens de Deus em lugar de conduzi-los para a comunhão com Deus. Jesus veio libertar o homem da escravidão da lei. A sua proposta de libertação plena dirige-se aos doentes, na perspectiva da teologia oficial, vítimas de um castigo de Deus, aos pecadores, os publicanos, as mulheres de má vida, todos aqueles que tinham publicamente comportamentos político-social ou religiosamente incorretos, ao povo simples do país que, pela dureza da vida que levava, não podia cumprir escrupulosamente todos os ritos da lei, a todos aqueles que a lei exclui e amaldiçoa. Jesus garante-lhes que Deus não os exclui nem amaldiçoa e convida-os a integrar o mundo novo do reino. É nessa dinâmica proposta por Jesus que eles encontrarão a alegria e a felicidade que a lei recusa dar-lhes. A proposta do reino será uma proposta reservada a uma classe determinada, os pobres, os débeis, os marginalizados, em detrimento de outra, os ricos, os poderosos, os da situação. Não, a proposta do reino destina-se a todos os homens e mulheres, sem exceção. No entanto, são os pobres e débeis, aqueles que já desesperaram do socorro humano, que têm o coração mais disponível para acolher a proposta de Jesus. Os outros, os ricos, os poderosos, estão demasiado cheios de si próprios, dos seus interesses, dos seus esquemas organizados, para aceitar arriscar na novidade de Deus. Acolhendo a proposta de Jesus e seguindo-o, os pobres e oprimidos encontrarão o Pai, tornar-se-ão filhos de Deus e descobrirão a vida plena, a salvação definitiva, a felicidade total. Oremos. Senhor Jesus, enche-nos de consolação sabermos que és o mais forte e que contigo não há dificuldade ou provação que não possamos vencer. Venha a nós na tua palavra poderosa, venha a nós na Eucaristia, pão dos fortes. Faz em nós a tua morada e fica conosco, Senhor, e jamais nos separemos de ti. E a vitória é certa. Amém. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.